E se eu te dissesse que a vida que você está vivendo hoje não é o seu destino, é apenas o resultado das suas decisões até agora? Talvez você esteja se esforçando, tentando, sobrevivendo, mas no fundo, sente que algo ainda está faltando. Como se existisse um nível maior de vida esperando por você, mas você ainda não conseguiu acessar. E a verdade é dura. Não é o mundo que está te segurando. Muitas vezes é a forma como você pensa, decide e reage todos os dias. Mas isso pode mudar a partir de agora. Porque este vídeo não é só mais um conteúdo motivacional. Ele é um lembrete de que existe uma versão sua que você ainda não conheceu. Uma versão mais forte, mais disciplinada, mais consciente e capaz de construir a vida que você diz querer. Só que essa versão não aparece por acaso. Ela nasce quando você decide mudar. Então já faz o seguinte: se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que vão te tirar do automático e te colocar no controle da sua vida. Deixa o like para esse vídeo alcançar mais pessoas que também precisam despertar. E comenta aqui embaixo, qual é a mudança que você mais precisa fazer na sua vida hoje? Porque talvez esse vídeo não esteja acontecendo por acaso. Talvez seja exatamente o ponto de virada que você estava esperando. E a pergunta final é simples: você vai continuar sendo quem sempre foi? Ou finalmente vai se tornar quem você nasceu para ser? E foi nesse instante de silêncio interno que algo começou a mudar. Não foi um evento grandioso, não foi um choque externo. Foi um desconforto profundo, quase invisível, mas impossível de ignorar. A mesma rotina, os mesmos caminhos, as mesmas desculpas, mas agora tudo parecia mais pesado. Como se a vida estivesse perguntando em silêncio: até quando você vai aceitar menos do que poderia ser? Muitas pessoas nunca percebem esse momento. Continuam vivendo no automático, confundindo sobrevivência com destino. Mas quando a mente desperta, até o comum começa a incomodar. E é aí que nasce o conflito interno. Uma parte quer continuar igual, porque mudar exige risco. Outra parte já não suporta mais permanecer no mesmo lugar. E então surge uma verdade que não pode ser ignorada. Você não está preso à sua realidade. Você está preso às suas escolhas repetidas. O protagonista dessa jornada sente isso pela primeira vez com clareza. Não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade, é falta de decisão. E uma pergunta começa a ecoar dentro dele, cada vez mais forte: se eu continuar exatamente como sou hoje, onde estarei daqui a 5 anos? E essa pergunta não traz conforto, ela traz despertar. E então, depois daquele primeiro sussurro interno, nada voltou a ser exatamente igual. Por fora, tudo continuava normal. Mas por dentro, algo tinha sido ativado. O protagonista seguia sua rotina como sempre: acordar, cumprir obrigações, lidar com responsabilidades, repetir padrões. Mas agora havia um detalhe novo, incômodo, persistente. A sensação de que aquilo não era suficiente. Não suficiente para quem ele sentia que poderia ser. Não suficiente para o potencial que ele começava a enxergar, mesmo sem entender totalmente. E isso cria um tipo de conflito silencioso que quase ninguém percebe de fora, porque ninguém ao redor muda de repente, mas por dentro ele já não era o mesmo. Os dias começaram a parecer mais longos, as tarefas mais mecânicas, os resultados mais vazios. E uma pergunta começou a surgir com força crescente: isso é vida ou apenas repetição? Mas a mente tenta resistir ao despertar. Ela oferece desculpas confortáveis. Todo mundo vive assim. Isso é normal. Não dá para mudar agora. E essas frases têm um poder perigoso, porque elas não parecem mentiras, parecem lógica. Mas dentro dele, algo começava a discordar dessa lógica. Uma inquietação começou a nascer. Não ainda coragem, mas insatisfação.
E a insatisfação é o primeiro sinal de evolução. Porque ninguém muda enquanto está confortável com sua própria prisão. E pela primeira vez, ele começou a perceber: o problema não era o mundo ao redor. Era o nível de vida que ele tinha aceitado sem perceber. E essa percepção, uma vez iniciada, não pode mais ser desfeita. A partir daquele momento, a inquietação deixou de ser apenas um sentimento passageiro. Ela começou a ocupar espaço, não como um grito, mas como uma presença constante, discreta, porém impossível de ignorar. O protagonista tentava seguir sua vida normalmente, mas algo havia mudado na forma como ele enxergava tudo ao redor. As mesmas ruas, as mesmas pessoas, as mesmas conversas, mas agora nada parecia completamente neutro como antes. Tudo começava a ter um peso diferente. E esse peso vinha de dentro, porque quando a consciência desperta, o olhar muda. E quando o olhar muda, a realidade também muda de significado. Foi nesse ponto que ele começou a se confrontar com algo que evitava há muito tempo: a verdade sobre si mesmo. Não a versão idealizada, não a versão que ele mostrava ao mundo, mas a versão real, silenciosa, muitas vezes ignorada. Ele começou a perceber padrões repetidos, decisões adiadas, oportunidades ignoradas, sonhos guardados como se fossem para depois. E uma pergunta começou a surgir com mais força do que todas as outras: quantas vezes eu me traí escolhendo o caminho mais fácil? Essa pergunta não traz conforto. Ela traz consciência, e consciência, quando nasce, não permite mais retorno à ignorância. Ele tentou justificar, tentou racionalizar. Não era o momento certo. Eu não tinha condições. Talvez no futuro. Mas cada justificativa soava mais fraca dentro dele. Porque no fundo, ele sabia, não era falta de oportunidade. Era falta de decisão. E essa percepção começou a incomodar profundamente. Não porque ele estava errado, mas porque ele percebeu que estava estagnado por escolhas próprias. E esse é um tipo de verdade que não machuca de fora para dentro, ela dissolve por dentro para fora. Depois desse confronto interno, algo começou a mudar de forma ainda mais profunda. Já não era apenas inquietação, era responsabilidade. Uma responsabilidade silenciosa, pesada, que ele não conseguia mais ignorar. Porque uma vez que você enxerga a verdade sobre suas próprias escolhas, você não pode mais fingir que não viu. E isso muda tudo. O protagonista começou a perceber que sua vida não estava parada por acaso. Ela era o resultado direto de pequenas decisões acumuladas ao longo do tempo. Decisões que pareciam insignificantes no momento, mas que juntas tinham construído exatamente a realidade que ele agora vivia. E isso trouxe um choque interno difícil de aceitar. Porque é mais fácil acreditar que a vida acontece com você do que admitir que a vida responde ao que você faz. Foi nesse ponto que ele começou a observar algo que antes passava despercebido: os padrões. Os mesmos horários desperdiçados, as mesmas distrações repetidas, as mesmas promessas feitas e não cumpridas. E uma pergunta começou a ecoar com mais força do que qualquer pensamento anterior: se eu continuar fazendo o que sempre fiz, por que minha vida deveria mudar? Essa pergunta não tinha como ser ignorada. Ela quebrava qualquer ilusão de mudança sem ação. E aos poucos, ele começou a entender algo essencial. Não existe transformação sem ruptura de padrão. Não existe nova vida com os mesmos hábitos. Não existe evolução com as mesmas escolhas repetidas. Mas entender isso não era suficiente. Porque existe uma distância enorme entre consciência e mudança real. Ele sabia o que precisava ser feito, mas ainda não havia feito. E esse espaço entre saber e agir começou a incomodar profundamente. Foi aí que surgiu o verdadeiro conflito.
Uma parte dele queria continuar no conforto do conhecido. Outra parte já não suportava mais o mesmo ciclo. E esse conflito começou a crescer dentro dele como uma pressão constante. Até que uma noite, sozinho, em silêncio, ele se fez uma pergunta que mudou tudo. O que eu estou perdendo todos os dias por medo de mudar? E pela primeira vez, ele não conseguiu responder com desculpas, só com silêncio. E nesse silêncio, algo começou a nascer. Não era coragem ainda, mas era o fim da ignorância confortável. Depois daquela noite em silêncio, algo dentro dele já não se comportava da mesma forma. A vida continuava no exterior, mas por dentro havia uma espécie de tensão constante, como se duas versões dele estivessem começando a disputar o mesmo espaço. Uma versão queria continuar exatamente como sempre foi, segura, previsível, anestesiada pelo hábito. A outra já não conseguia mais aceitar aquela mesma repetição sem sentido. E esse conflito começou a consumir energia mental todos os dias. Ele tentava voltar ao normal, mas o normal agora parecia estranho. Até as pequenas coisas começaram a incomodar. O despertador tocando e ele apertando soneca sem pensar. Os mesmos caminhos percorridos sem atenção. As mesmas conversas vazias repetidas por educação. Tudo parecia automático demais. E foi nesse ponto que ele percebeu algo assustador. Ele não estava vivendo sua vida. Estava apenas executando um roteiro antigo. Essa percepção trouxe um tipo de angústia difícil de explicar. Porque quando você percebe que não está no controle total da própria direção, nasce um desconforto profundo, não físico, mas existencial. Ele começou a se perguntar coisas que evitava há anos. Quem eu me tornei sem perceber? Em que momento eu comecei a aceitar tão pouco? Quantas oportunidades eu já deixei morrer por hesitação? Essas perguntas não vinham com respostas imediatas, mas vinham com algo mais importante: consciência crescente. E consciência, quando cresce, começa a corroer as mentiras internas que sustentavam a antiga versão de si mesmo. Foi aí que ele começou a notar algo ainda mais inquietante. Não era o mundo que o estava limitando. Era o padrão de pensamento que ele repetia todos os dias. Ele percebeu que sempre que uma ideia de mudança surgia, uma voz interna aparecia logo em seguida. Depois você faz isso. Não é o momento. Você não está pronto. E essa voz, que antes parecia proteção, agora revelava sua verdadeira natureza. Era resistência disfarçada de segurança. E quanto mais ele percebia isso, mais difícil ficava ignorar. Porque agora ele sabia. O maior obstáculo não estava fora dele. Estava dentro dele, tentando mantê-lo igual. E esse reconhecimento marcou um ponto crítico. Não era mais apenas reflexão, era confronto direto com sua própria mente. E pela primeira vez, ele começou a sentir algo diferente surgindo no meio do caos interno. Uma pequena fissura no medo, um desejo tímido de agir, a sensação de que talvez, apenas talvez, ele pudesse mudar. Nos dias que seguiram, algo mudou de forma definitiva dentro dele. Não foi uma mudança visível para o mundo. Ninguém ao redor perceberia. Ele ainda acordava no mesmo horário, ainda cumpria as mesmas responsabilidades, ainda mantinha a mesma aparência de normalidade. Mas internamente, ele já não conseguia mais se enganar com facilidade. A mente, antes ocupada com distrações, começou a ficar mais consciente do próprio funcionamento. E isso, ao invés de trazer paz imediata, trouxe desconforto. Porque quando você começa a enxergar seus próprios padrões com clareza, não existe mais a possibilidade de ignorá-los. Ele começou a notar o ciclo repetido com precisão quase dolorosa. Pensamento de mudança surgia. Logo depois, vinha a dúvida. Em seguida, aparecia a justificativa. Depois, a procrastinação. E, por fim, o retorno ao mesmo lugar mental de sempre.
Esse ciclo se repetia tantas vezes que ele começou a reconhecer o próprio comportamento antes mesmo de agir. E isso o incomodava profundamente. Não era mais falta de informação. Não era mais falta de oportunidade. Era algo muito mais difícil de aceitar. Ele sabia o que precisava fazer, mas não estava fazendo. E essa consciência começou a gerar uma tensão interna constante, como se a mente estivesse dividida entre duas forças opostas. De um lado, a segurança do conhecido. Do outro, a possibilidade assustadora do desconhecido. E quanto mais ele observava essa dinâmica, mais evidente ficava uma verdade que ele tentava evitar há muito tempo. Permanecer igual também é uma escolha. E essa escolha tinha um custo invisível, acumulativo, silencioso, o custo de uma vida não vivida completamente, o custo de oportunidades que não voltam, o custo de versões de si mesmo que nunca chegam a existir, o custo de sonhos que ficam apenas na imaginação. Essa percepção começou a gerar um tipo de pressão interna que ele não conseguia mais ignorar. Até que um dia, em meio a uma rotina comum, algo simples desencadeou uma mudança mais profunda. Ele observou outras pessoas ao redor. Pessoas que pareciam seguir suas vidas com convicção, algumas com direção clara, outras apenas seguindo o fluxo, mas todas de alguma forma em movimento. E ele se fez uma pergunta que ficou ecoando por muito tempo depois daquele momento. Se outras pessoas conseguem avançar mesmo com dificuldades, por que eu continuo parado no mesmo ponto mental? Não havia resposta confortável para isso. E pela primeira vez, ele percebeu que o problema não era incapacidade, era escolha. Ou melhor, a ausência de escolha real. Porque ele nunca tinha tomado uma decisão definitiva de mudar de vida. Ele apenas pensava sobre isso, desejava isso, imaginava isso, mas pensar não muda a realidade. Desejar não muda a realidade. Imaginar não muda a realidade. E essa verdade começou a se tornar impossível de ignorar. Foi nesse ponto que algo dentro dele começou a se romper lentamente. Não de forma dramática, mas de forma silenciosa e contínua. A identidade antiga, construída sobre hábitos repetidos e decisões adiadas, começou a perder força. E quando isso acontece, surge um vazio temporário, um espaço interno onde você ainda não é quem era, mas também ainda não se tornou quem poderia ser. E esse espaço é desconfortável, porque nele não existe mais desculpa suficiente para justificar a inércia. Existe apenas uma pergunta que não para de crescer. O que eu vou fazer a partir de agora com tudo isso que eu já sei? E ele ainda não tinha resposta. Mas pela primeira vez, ele não conseguia mais fingir que não precisava responder. A partir daquele ponto, a história deixou de ser apenas sobre reflexão e passou a ser sobre confronto direto. Não com o mundo, não com outras pessoas, mas com algo muito mais íntimo e constante, a própria mente. O medo começou a se tornar mais evidente. Não um medo óbvio, com nome e forma clara, mas um medo silencioso, disfarçado de prudência, de lógica, de bom senso. Ele não dizia, não faça isso porque você vai falhar. Ele dizia coisas mais sutis. Não é o momento certo ainda. Você precisa se preparar mais. Melhor esperar um pouco. Pense melhor antes de agir. E por trás dessas frases aparentemente racionais, existia uma função clara: manter tudo como está. O protagonista começou a perceber que esse tipo de pensamento não surgia por acaso. Ele aparecia exatamente nos momentos em que algo novo estava prestes a ser iniciado. Sempre que uma ideia de mudança real surgia, o medo se ativava. E isso criou um padrão que ele finalmente começou a enxergar com mais clareza. O medo não impede apenas ações grandes. Ele impede principalmente o primeiro passo. E sem o primeiro passo, nada existe.
Ele começou a lembrar de quantas vezes já tinha sentido vontade de mudar algo na vida, mas desistido antes mesmo de tentar. Não porque não podia, mas porque a mente apresentou uma lista infinita de riscos imaginários. E aqui estava uma das maiores descobertas dessa fase. A mente não diferencia perigo real de perigo imaginado com facilidade. Ela reage a ambos como se fossem igualmente ameaçadores, e isso faz com que muitas decisões importantes nunca aconteçam. Ele começou a observar isso com mais atenção. Percebeu que o medo não aparecia quando ele estava confortável, distraído ou no automático. Ele aparecia justamente quando ele estava prestes a crescer. E isso mudou completamente a forma como ele via suas próprias hesitações. Antes ele achava que precisava sentir segurança para agir. Agora ele começava a entender que a segurança muitas vezes só aparece depois da ação, não antes dela. Mas entender isso não eliminava o medo. Ele ainda estava lá. E mais forte do que nunca. Porque agora ele não era mais inconsciente, ele era percebido. E quando você percebe algo dentro de si, não consegue mais fingir que não existe. O protagonista começou a viver um tipo de conflito interno mais intenso. De um lado, a versão antiga dele insistia em continuar no conhecido, evitando riscos, mantendo tudo estável, protegendo-se do desconforto. Do outro lado, algo novo começava a nascer, uma versão que já não aceitava mais permanecer no mesmo nível de vida apenas por medo de tentar. E esse conflito não era teórico, ele acontecia todos os dias, nas pequenas escolhas, nas pequenas decisões, nos momentos em que ele precisava agir e não agia, nos momentos em que ele sabia o que fazer e ainda assim hesitava. E cada hesitação aumentava a tensão interna, porque ele começou a perceber uma verdade incômoda. O medo não desaparece com o tempo. Ele é enfraquecido pela ação, mas para agir, ele precisava enfrentar justamente aquilo que o paralisava. Era um ciclo difícil de quebrar, e foi nesse período que algo começou a mudar na forma como ele interpretava o fracasso. Antes, o fracasso parecia uma sentença. Agora, começava a aparecer uma possibilidade de aprendizado. Antes, errar significava confirmação de incapacidade. Agora, começava a significar tentativa. E essa mudança interna, embora sutil, era extremamente importante. Porque ela começou a reduzir o poder do medo sobre suas decisões. Ainda não o eliminava, mas começava a questioná-lo. E questionar o medo já é um tipo de ruptura interna. Ele começou a perceber que muitas das limitações que acreditava ter não eram reais, mas sim construídas ao longo do tempo por experiências, interpretações e crenças repetidas. E essas crenças, embora fortes, não eram imutáveis. Mas havia um detalhe importante. Nada disso mudava sua vida automaticamente. Ele ainda estava no mesmo lugar externo, ainda não tinha dado o grande salto, ainda não tinha tomado uma decisão transformadora definitiva. Mas internamente, algo já não era mais reversível. A consciência havia sido ativada de forma permanente, e agora ele sabia algo que não podia mais esquecer. Não é o medo que impede a mudança, é a decisão de obedecer ao medo. E essa percepção abriu um novo estágio da jornada. Um estágio onde a luta não era mais apenas mental, mas prática e inevitável. Chegou um momento em que pensar deixou de ser suficiente. O protagonista já tinha refletido demais, analisado demais, entendido demais. A mente dele havia se tornado um campo cheio de clareza teórica, mas com pouca prática real. E isso começou a gerar um novo tipo de dor. Não era mais a dor da ignorância, era a dor da consciência sem ação. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo dentro dele, sabia dos padrões, sabia do medo, sabia das justificativas, sabia do ciclo repetido entre intenção e inércia.
E justamente por saber disso tudo, a estagnação começou a pesar mais do que antes, porque agora não havia mais desculpa invisível funcionando de forma confortável. Agora havia lucidez. E a lucidez, quando não é acompanhada de ação, se transforma em desconforto contínuo. Ele começou a perceber que os dias estavam passando da mesma forma, mas com uma diferença interna importante. Cada dia sem mudança aumentava a sensação de urgência dentro dele. Era como se algo estivesse acumulando pressão, uma pressão silenciosa, uma pressão que não vinha de fora, mas de dentro. Ele começava o dia com ideias de mudança. Ao longo do dia, essas ideias eram adiadas. No fim do dia, vinha o arrependimento silencioso. E no dia seguinte, o ciclo recomeçava, só que agora com mais intensidade emocional. E foi nesse ponto que ele entendeu algo fundamental. O maior problema não era não saber o que fazer, era continuar não fazendo, sabendo o que deveria ser feito. Isso começou a gerar um tipo de conflito interno que não dava mais para ignorar, porque cada dia de adiamento não era neutro, era uma escolha ativa de permanecer igual. E isso começou a quebrar lentamente a identidade antiga dele. A identidade baseada em um dia eu começo, quando eu estiver pronto, quando tudo estiver melhor. Essas frases começaram a perder força, não porque desapareceram, mas porque começaram a soar vazias. Foi nesse período que ele começou a observar com mais honestidade o próprio comportamento. Ele percebeu que não faltava tempo, como costumava dizer. O tempo estava sendo usado, só não estava sendo usado da forma que realmente construía a vida que ele dizia querer. E isso trouxe um choque de realidade difícil de digerir, porque significa assumir responsabilidade total. E responsabilidade total elimina desculpas, elimina transferência de culpa, elimina a ilusão de que algo externo precisa mudar primeiro. E isso é desconfortável, mas também é libertador. Pela primeira vez, ele começou a entender que não existia uma mudança automática acontecendo no futuro. Não existia um momento mágico em que tudo mudaria sozinho. Existia apenas o agora e o que ele fazia no agora. E isso o colocou diante de uma decisão inevitável. Continuar repetindo o padrão antigo ou interromper o ciclo de forma consciente. Mas interromper o ciclo não era simples, porque o ciclo tinha conforto, tinha familiaridade, tinha previsibilidade, e a mente humana tende a preferir o conhecido, mesmo quando o conhecido não é satisfatório. Foi então que uma situação comum, simples, quase banal, acabou se tornando o ponto de ruptura. Um dia comum, uma tarefa simples, uma oportunidade pequena de agir de forma diferente. Nada extraordinário. Mas naquele momento, ele sentiu algo diferente. Um impulso interno, pequeno, mas claro, e ao mesmo tempo a velha voz apareceu. Depois você faz, agora não precisa. Não vai mudar muito mesmo. E ali aconteceu o verdadeiro conflito final desta fase da jornada. Não era mais sobre entender o que fazer, era sobre decidir se ele finalmente quebraria o padrão ou continuaria obedecendo ao automático. E pela primeira vez ele percebeu algo crucial. A vida não muda quando você entende mais. Ela muda quando você interrompe o padrão no exato momento em que ele acontece. E esse momento estava ali, agora, sem garantias, sem preparação perfeita, sem condições ideais. Apenas uma escolha, e essa escolha começou a definir tudo. A partir daquele ponto, algo essencial começou a mudar. Não de forma explosiva, não como um grande evento externo, mas como uma reconstrução silenciosa acontecendo dentro da mente. O protagonista não se tornou uma pessoa completamente diferente de um dia para o outro. Isso não acontece na realidade. O que aconteceu foi mais profundo e mais realista. Ele começou a abandonar lentamente a versão antiga de si mesmo.
E esse processo não foi confortável, porque a identidade antiga, mesmo limitada, era familiar. Ela tinha padrões conhecidos, respostas automáticas, justificativas prontas. Era uma forma de existir sem grandes riscos emocionais. Mas agora, essa identidade estava sendo questionada todos os dias. Cada decisão pequena começou a ter um peso diferente. Antes, ele agia no automático. Agora, ele começava a perceber o momento exato em que poderia escolher diferente. E essa consciência mudou completamente a forma como ele vivia. Ele começou a notar algo fundamental sobre prosperidade e mudança de vida. Não é sobre eventos grandes isolados. É sobre padrões mentais repetidos com consistência. Ele começou a observar pessoas ao redor com um olhar diferente. Algumas pareciam sempre encontrar caminhos, não porque não tinham problemas, mas porque tinham uma forma diferente de reagir a eles. Outras permaneciam presas em ciclos repetidos, sempre explicando por que não conseguiam mudar, sempre aguardando condições ideais. Isso trouxe uma percepção importante. A diferença entre progresso e estagnação não está no que acontece com você, mas no que você faz com o que acontece com você. Essa ideia começou a reorganizar completamente o pensamento dele. Ele passou a entender que prosperidade não era apenas dinheiro ou resultado externo. Era, antes de tudo, um estado interno de direção. E direção exige clareza. Clareza sobre o que se quer. Clareza sobre o que se aceita. Clareza sobre o que se recusa a continuar repetindo. Mas essa clareza não veio de forma confortável, veio através de confronto. Ele começou a perceber o quanto sua vida anterior foi construída em cima de decisões pequenas, tomadas sem consciência. Decisões baseadas em medo, decisões baseadas em preguiça emocional, decisões baseadas em evitar desconforto imediato. E cada uma dessas decisões parecia pequena isoladamente, mas juntas formavam uma estrutura sólida de limitação. E agora essa estrutura estava começando a ser desmontada. Ele começou a agir diferente em pequenas situações. Não porque tudo ficou fácil, mas porque ele começou a entender que a dificuldade não desaparece. Ela apenas muda de forma dependendo das escolhas que você faz. Ele começou a perceber algo muito importante. O desconforto de mudar é temporário, mas o desconforto de permanecer igual é contínuo. E essa percepção começou a influenciar suas decisões de forma prática. Ele ainda sentia medo, ainda sentia dúvida, ainda sentia resistência interna, mas agora ele já não obedecia automaticamente a esses sentimentos. Ele começou a tratá-los como sinais, não como ordens. E isso mudou tudo, porque antes ele era guiado por emoções imediatas. Agora ele começava a ser guiado por visão de longo prazo. E nesse processo, algo novo começou a surgir dentro dele. Uma nova identidade em formação. Não baseada no passado, não baseada em limitações antigas, mas baseada em escolhas conscientes repetidas. Ele começou a se ver não como alguém tentando mudar, mas como alguém que já está mudando. E essa mudança de percepção é uma das mais poderosas de todas, porque quando você começa a se enxergar diferente, suas decisões começam a acompanhar essa nova visão. E foi nesse estágio que ele entendeu algo decisivo. Você não se torna próspero quando muda sua vida. Você muda sua vida quando começa a se tornar a pessoa capaz de sustentar a prosperidade. E agora, ele estava exatamente nesse processo de construção, de reprogramação, de substituição interna de padrões antigos por novos comportamentos. Ainda não havia resultado visível grandioso, mas já havia algo mais importante acontecendo. Coerência interna começando a nascer. O tempo passou, mas para o protagonista, o mais importante não foi a passagem dos dias. Foi o que ele fez com cada um deles.
A transformação que antes parecia distante, agora estava se tornando concreta, não como um milagre, mas como resultado de escolhas consistentes, repetidas e conscientes. Ele já não era mais a mesma pessoa que apenas refletia sobre mudança. Ele começou a se tornar alguém que agia apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da insegurança inicial que antes dominava suas decisões. E isso mudou tudo ao redor dele, não de forma imediata e exagerada, mas de forma realista e progressiva. As pequenas vitórias começaram a aparecer. Primeiro discretas, depois mais claras e, com o tempo, inevitáveis. Mas o ponto mais importante não era o que ele estava conquistando externamente. Era o que estava acontecendo internamente. A mente dele havia passado por uma reconstrução profunda. Antes, ele reagia à vida. Agora, ele começava a direcionar a própria vida. Antes, ele esperava sentir motivação. Agora, ele agia independentemente dela. Antes, ele buscava segurança total. Agora, ele aceitava o desconhecido como parte do processo. E isso revelou um dos maiores segredos que ele descobriu ao longo de toda essa jornada. A prosperidade não é um destino, é uma consequência de identidade. Ele entendeu que não existe abundância sustentável sem mudança interna consistente. Não adianta querer resultados diferentes mantendo a mesma mentalidade que criou a escassez. E isso foi uma das verdades mais duras, porém mais libertadoras que ele enfrentou. Porque agora não havia mais dependência de sorte, de circunstâncias ou de fatores externos. Havia responsabilidade, e junto com a responsabilidade veio o poder. Ele começou a perceber que cada decisão diária era uma semente, e que a vida não responde ao que você deseja uma vez. Ela responde ao que você repete todos os dias. Foi assim que ele começou a consolidar uma nova forma de existir. Não perfeita, não livre de erros, mas consciente. Ele ainda sentia medo em alguns momentos, mas já não parava por causa dele. Ele ainda sentia dúvida, mas já não deixava a dúvida decidir por ele. Ele ainda enfrentava dificuldades, mas já não interpretava dificuldades como sinais de desistência. E isso fez com que a realidade ao redor dele começasse a refletir essa mudança interna. Novas oportunidades surgiram, novas ideias foram executadas, novos caminhos começaram a aparecer. Mas nada disso veio antes da transformação interna. E esse foi o verdadeiro aprendizado final da jornada. Você não atrai sucesso mudando o mundo ao seu redor. Você atrai sucesso mudando a forma como você existe dentro dele. No fim, ele percebeu que o método que tanto buscava nunca foi um segredo escondido. Era simples, mas não era fácil. Decisão, disciplina, consistência, ação mesmo sem garantia e a coragem de continuar quando a mente pede para parar. E assim, ele entendeu que a verdadeira abundância não começa quando você conquista algo externo. Ela começa no instante em que você decide não ser mais a mesma pessoa de antes. E essa decisão, uma vez tomada de verdade, não pode mais ser desfeita. E agora que você chegou até aqui, existe uma verdade que não pode mais ser ignorada. Nada do que foi dito neste vídeo muda a sua vida, se você continuar exatamente da mesma forma depois dele. Porque a mudança nunca acontece no momento em que você entende algo. Ela acontece no momento em que você decide agir diferente. Você viu que o sucesso não começa fora, não começa nas condições perfeitas, não começa na sorte, ele começa dentro, na forma como você pensa, na forma como você reage, na forma como você escolhe continuar, mesmo quando não está motivado. A verdade é simples, mas poderosa. Ou você controla sua mente, ou ela vai continuar controlando a sua vida. E talvez hoje tenha sido o dia em que algo dentro de você despertou.
Talvez não seja uma mudança grande agora, mas uma decisão silenciosa, um ajuste interno, um novo começo. E isso já é suficiente para mudar o seu caminho. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, não deixa isso morrer aqui. Se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar mais conteúdos que despertam a mente e fortalecem sua disciplina. Deixe o like para apoiar esse conteúdo e ajudar mais pessoas a receberem essa mensagem. Comente aqui embaixo o que mais te marcou neste vídeo. Eu quero saber o seu ponto de virada. E nunca se esqueça disso. A vida não muda quando o mundo muda. Ela muda quando você decide não ser mais o mesmo de ontem. O momento certo não é amanhã. O momento certo é o que você faz agora.